Revolução, né? Então tá. Muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre um prazer, uma honra estar aqui entre os irmãos de Ideal e solicitamos então que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz, possamos passar uns minutos aqui e fazermos algumas reflexões em torno do seu Evangelho e da doutrina espírita. Antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Nós estamos exatamente, ela falou na oração aqui, nós estamos aqui exatamente para quê? Nós estamos fazendo na Terra, aqui em Virão, na Dalbergia, no Ponto Chique. O que exatamente que nós viemos fazer? Já se perguntaram isso? Às vezes acorda de manhã e diz, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Chega no serviço e não é uma pergunta pertinente? O que exatamente nós estamos fazendo aqui? Cada um de nós. Nós viemos para avançar, evoluir. Para o espírito, não há agora, já transcorridas, não há mais dúvida. Nós não somos viajantes de uma única viagem, que tem um começo e tem fim. Nós somos viajantes de outras paragens, que momentaneamente estamos aqui, e daqui iremos para outras paragens. Então essa etapa do berço ao túmulo, ou do berço ao crematório, né? Nós temos um objetivo aqui, nós estamos aqui para uma coisa que nós não podemos tirar do foco, que é se perceber e ver o quanto que eu me transformo, o quanto que eu avanço naquilo que me falta. Esse é o objetivo. Então, há um caminho para a evolução. Tem um caminho para a evolução biológica, na Terra, tratado nas ciências, a gente colabora com alguma coisa, mas vamos falar do caminho o caminho pessoal. Qual que é o meu caminho? Qual que é a minha direção? Né? O que eu preciso ver para então eu sentir e eu perceber que eu estou avançando? Às vezes a gente se pega em algumas coisas, vai passando o tempo e as pessoas que estão ao nosso redor dizem: olha, tu estás melhor nisso aí. Tu era esquisitão, agora tu está mais ajeitado. Assim? Era remento, agora está menos remento. Já escutaram alguma coisa assim? Então, às vezes a gente avança, mas aonde mesmo que eu avancei? Né? Se eu soubesse, eu acelerava esse negócio aí. Porque o que faz a gente se atrapalhar, o que faz a gente sofrer, o que faz a gente se confundir, eu tiraria fora e ficaria com a parte boa, não é não? Então vamos lá. Outra perguntinha. Alguém aqui, se eu preciso evoluir, a gente já tive uma conclusão, né? Aqui nesse ambiente, tem alguém perfeito? O que vocês acham? Cristina, tu conhece todo mundo? Cumprimenta eles na porta? Eu amo todo mundo, mas acho que perfeito ainda ninguém é. O pessoal do fundão lá, tem alguém lá no fundo perfeito? Que se acha perfeito? Tem certeza? Você para todo dia. Perguntinha nojenta essa, né? Então eu vou começar por mim. E eu vou responder também. Eu sou perfeito. Ela riu ali. Não tem ninguém conhecido meu, nem da minha família aqui, então assim, eu já ia se manifestar. Mas eu afirmo isso aí, eu sou perfeito. O que vocês acham disso? Alguns estão pensando assim, esse negócio não vai dar certo, essa palestra está desandando, né? Mas vamos pegar os princípios da nossa querida doutrina. Então esse Consolador prometido por Jesus, que está à nossa disposição, ele nos diz muitas coisas. Uma delas, e eu considero a principal, é a concepção de Deus que essa doutrina vem apresentar para nós.
nós tínhamos uma concepção de um Deus com as nossas características, de um Deus que ficava bravo, raivoso, ficava em dúvida, arrependia, um Deus que errava, e principalmente um Deus que castigava. Não era isso? Então está lá escrito, teve uma cidade lá que não funcionou, Deus matava um povo para promover outro, tinha um povo eleito, e aquele negócio todo. Então esse Deus, nós imaginávamos, tinha características humanas, e o Espiritismo veio mostrar que não. Ele traz uma outra concepção, tira essa concepção de Deus antropomórfica, em forma de homem, e traz um Deus em essência. Tratamos isso aqui numa palestra um dia aqui, não é? Muito bem. Essas características desse Deus, esses atributos que sem eles ele não pode ser Deus, nós estudamos isso no estudo sistematizado, é tratado aqui nas palestras, então é bem claro para a gente. Quem está chegando agora vai ter oportunidade futuramente de lidar bem com isso. Uma dos atributos, uma das características que Deus tem que ter para ser Deus, tem que ser a perfeição. Então Deus criou tudo que existe, o universo. Na doutrina espírita eles nos ensinam que essa criação de Deus divide-se em dois grandes grupos, dois grandes aspectos. O aspecto material, o elemento material, que dá origem a tudo, que for matéria, e o princípio inteligente, o elemento espiritual. E como Deus é perfeito, Ele cria esse universo com as suas regras, suas leis, os seus impulsos divinos para a evolução, de maneira perfeita. Em nenhum momento Deus errou. Ele não pode errar, senão não é Deus. Porque se ele errasse, imaginaríamos assim, tá, esse Deus aqui não dá conta de fazer isso, eu vou imaginar alguém que consiga fazer. Então Deus é perfeito, as leis são perfeitas e imutáveis, eu sou feito por Deus, eu sou perfeito. Vale o raciocínio? Outro exemplo. Pego aqui uma criancinha, põe uma criancinha aqui. Criança perfeita. Não tenho que botar o que tirar. Uma planta. Talvez ela se transforme numa árvore, talvez aquela criança se transforme em uma pessoa. Mas ela é perfeita. Tanto que nós não conseguimos repetir uma folha. Nós não conseguimos fazer ainda. Com toda a ciência, conhecimento disponível, nós não conseguimos produzir uma folha por vida em algo. Não temos jeito. Então, todo mundo aqui diz que é imperfeito, mas segundo esse raciocínio, você é filha de Deus, criada por Deus, então, necessariamente tem que ser perfeito. Ou Deus errou no caso dela. Tem alguma coisa errada. A gente é acostumado a dizer algumas coisas, né? Percebemos pela oração, nossa irmã ali, uma hora ela disse assim, pedindo proteção para uma luta diária. Então, isso é característica de espírito imperfeito, de espírito evoluído. Nós estamos mais atrasados, é mais problema, a gente vê as coisas, parece que a gente precisa mesmo tentar com razão, mas não deveria ser assim. Tá? Vamos elaborar melhor esse raciocínio aí. Então Deus criou todas as coisas, até na Bíblia, quem conhece aí, vai estar, diz lá na hora, diz assim, ó, que em determinado momento, avançando nessa evolução, nós estaríamos face a face com Deus. Há essa possibilidade. Tá? De estar face a face com Deus. Lógico que isso é um conceito antropomórfico, face, como se Deus tivesse uma face. Mas, se eu conhecer, me desenvolver a ponto de conhecer perfeitamente as leis divinas, se eu evoluir e despojar de mim toda a imperfeição, todo defeito, todo vício, desenvolver as virtudes, me livrar da influência da matéria, evoluir ao ponto de não precisar estar aqui na matéria, eu percebendo, compreendendo plenamente as leis divinas, é como se eu estivesse, é a expressão, face a face com Deus.
aquilo que Deus fez, aquilo, as leis, o que é do jeito que Ele fez, aquilo não muda, é perfeito. E quando eu tenho a percepção de alguma coisa da verdade, isso ali não muda mais. Então nós estamos em busca da verdade. Jesus afirmava, olha, se tu conhecer a verdade, serás livre. Conhecerás a verdade te libertará. Então quando tu tiver o acesso, a consciência, a percepção da verdade, aquilo ali não muda nunca mais, nunca mais. Tu vai ter uma percepção real. Perguntinha é, por que nós demoramos tanto, se enrolamos tanto para perceber isso, né? Porque tem coisas aqui. Então qual que é o problema então? Por que eu afirmo que eu sou perfeito? E eu digo que vocês também todos são perfeitos. É que nós nascemos, Deus nos criou, no princípio espiritual. A partir de um determinado momento ele se individualiza, transforma-se num ser. E nesse estágio, ele é 100% ignorante no momento dos seus primeiros movimentos. E o destino nosso é uma perfeição a gente sabe relativa, porque perfeito só Deus é. Nós atingiremos uma perfeição. Então nós não somos eternos é Deus. Nós somos imortais. Nós tivemos um momento de largada, de criação desse Deus, e a partir desse momento, rumo à imortalidade. Então a vida continua. Pois bem, como é que se dá isso? Se dá assim, ó. Aqui um exemplo gráfico, né? Nós passamos por um círculo desse aqui. Vamos considerar isso ali uma encarnação. Então a gente encarna e do berço até os nossos últimos dias, nós vamos vivenciar todas as leis divinas, todas as experiências necessárias à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento, e numa medida perfeita. Porque Jesus já avisava e dizia assim, olha, Deus não põe fardo maior do que a pessoa consegue segurar. Não é? Então, Deus é perfeito. Aquilo que ocorre comigo está dentro de uma medida que é perfeita aos olhos de Deus. Ele não pode perder isso de vista e achar que em algum momento eu sou um desafortunado, que eu tenho azar. Para o Espírito não existem essas palavras. Azar, sorte. Existe ação, reação. Existe uma responsabilidade, uma consequência daquela ação, e é assim que a vida se expressa. Muito bem. Numa voltinha daquela, eu passo uma vida toda. Então eu vou vivenciar as leis da adoração, do trabalho, da igualdade, liberdade, a lei do progresso, a lei da distribuição, a lei da reprodução. Todos esses aspectos da vida, eu vou avançar. Passada a experiência, envolvida assim, eu entendi o que eu tinha que entender, eu passo para um outro ciclo, um pouco mais amplo. Então, isso é fácil de a gente pegar um exemplo. Então, tem pessoas que têm uma responsabilidade quase que só sobre as suas coisas. Outras pessoas se responsabilizam por um círculo maior, por uma família. Tem outras que têm responsabilidade sobre, talvez, uma escola, uma empresa, uma indústria. Outros têm responsabilidade sobre aspectos da sociedade, outros de países, e tem aqueles que têm responsabilidades gigantescas no mundo. Então, conforme nós formos avançando, nós teremos mais condições de fazer mais coisas, porque a nossa compreensão, sobretudo, se dilata. Até uma hora que a gente terá uma consciência perfeita das coisas. Se fosse no estudo da doutrina espírita, chega uma hora lá que Kardec, muito sabiamente, a escala dos espíritos. Excelente essa aula. Então, ele classifica os espíritos em 10 classes. Olha, dá para classificar em 20, 30, vamos classificar em 10. Até os imperfeitos, ignorantes, embrutecidos, tem os pseudo-sábios, tem os espíritos bons, tem os espíritos superiores de sabedoria, tal. Ele vai separando, e os espíritos puros já atingiram uma coisa.
Então, ele diz que em um determinado momento, o espírito já não há mais a necessidade dele encarnar, dele somente uma missão, algo assim, ele não precisa mais. Ele já se desvinculou da matéria, do vício, das imperfeições, ele tem clareza sobre as coisas e, logicamente, grandes responsabilidades, porque ele é muito capaz de fazer as coisas. Isso é um objetivo nosso. Então, nós nascemos ignorantes, com 100% de potencial para evoluir. Então não nasço imperfeito. Como é que eu inicio? Eu inicio simples e ignorante. Sem saber e na maior simplicidade, nas estruturas da vida mais simples possível. E começa bilhões e bilhões de anos de caminhada. Então nós aqui agora, nós somos assim um supra-sumo da matéria, nós somos uma das melhores coisas que tem no planeta aqui, somos nós. A vida mais complexa, a coisa mais fantástica que tem somos nós. Né? Às vezes ele não acredita, né? Olha no espelho e diz, não, isso não pode ser o ápice da evolução. Né? Mas nós somos um negócio muito complexo, muito. É uma coisa assim, apaixonante estudar sobre a nossa complexidade. Só a parte física, né? A medicina é uma coisa maluca. Só a parte biológica. Muito bem, então nós temos de 0 a 100 de possibilidades. Isso não é imperfeição. Bom, a criança não é perfeita. O que acontece com ela? Ela está incompleta. Ela vai adquirir essas coisas. Como é que se dá? Mineral, as primeiras expressões do espírito, no reino vegetal, no reino animal, e daí para frente, espírito puro. A fase que nós estamos é essa aqui, no reino hominal. Nós iniciamos nessa faixa de humanidade, quando nós adquirimos o pensamento contínuo. Os animais têm pensamento, mas ele é fragmentário, são pequenos pulsos, não é contínuo, não tem consciência de si mesmo. Então, tem animais mamíferos superiores, têm expressões as mais variadas, são algumas muito interessantes, né? Que às vezes sai do instinto e já está entrando na expressão da inteligência, mas é fragmentário, os comportamentos são condicionados, etc. Nós temos o pensamento contínuo. A partir do pensamento contínuo, nós temos consciência e percepção de nós mesmos. Então, dessa faixa ali, a gente entrou no reino nominal. E entramos em seguida para as cavernas, para aquele negócio ali, todo mundo piludo e tal, aquele negócio todo, né? Aqui na Terra, né? Até quando que nós vamos ficar aqui? Nós vamos até na faixa quando nós adquirirmos uma outra capacidade, que se chama amor incondicional. Como é que Jesus dizia? Olha, resumindo a ópera toda, seria amar ao próximo como a si mesmo, acima de tudo. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, amar incondicionalmente, aprender a amar, porque se nós vamos imaginar o pensamento divino desse Deus que é causa criadora de tudo, o pensamento dele que permeia tudo e que sustenta tudo e que mantém tudo, a gente usa a palavra amor. Então essa vibração que mantém o universo, que mantém desde a pequena bactéria, até o anjo, que permeia isso tudo, que sustenta isso tudo, que Deus vê, não é assim? É onipresente, é onisciente, é onipotente, então ele vê tudo, está em tudo, pode tudo. Então o pensamento dele, o fluxo, é o que a gente chama de amor. Nós damos umas expressões para amor muito materializadas, mas seria isso. Então, quando nós atingirmos a capacidade de nos amarmos entre nós incondicionalmente, nós mudaremos para uma outra faixa de espírito. Então, Jesus é um espírito puro. Ele veio pessoalmente numa missão muito complicada, que era encarnar aqui e mostrar
em detalhes, mostrar de formas, detalhes não, mostrar simplificadamente como é que seria isso. E ele mostra como é que é isso, o tempo todo. Nós tivemos uma aula de 3 anos, está registrado, perfeito. E conseguimos guardar isso. Nós temos acesso a isso. O que ele disse é expressão dessas leis, é expressão desse amor divino. Então não adianta, a nossa felicidade não está para a matéria. Ah, se eu tiver 2 carros, uma casa, 10 milhões, eu serei feliz. Não, não é nessa direção. Nós vamos viver em contato com a matéria, vamos lutar e vamos usar nossas capacidades para adquirir conforto, segurança, viver adequadamente, com o necessário. Mas não é aí, a felicidade não está nisso, ela é momentânea, porque a matéria se desfaz. Eu compro uma coisa e é brilhosa, bonita, na outra semana passa alguém mais brilhoso, mas isso aqui já enfeia, se desgasta. Daí Jesus dizia, o tesouro mesmo da vida não está nessas coisas que a traça rói e que o ladrão rouba. O tesouro está em outra coisa. Se preocupe em arrumar um tesouro que tu leva, que não estraga, que é a compreensão disso. Então, não adianta. Se tu olhar assim, ó, domingo retrasado tinha uma cunhada, minhas 2 cunhadas, meu sogro está doente e tal, e elas vieram para cá e tinha aniversário de um dos netinhos lá, foi feito aniversário na minha casa. E daí foi convidado várias pessoas lá, elas convidaram. E conversa de aniversário é o seguinte, ficar pensado brincando lá e tal, e começa aquelas conversinhas, né? Aí nós não temos uso de usar bebida alcoólica e tal, e a conversa fica sempre séria. Entendeu? Com guaraná e chazinho e café, não, fica sempre aquela conversa aqui, né? Ninguém fica muito entusiasmado, né? E uma hora eu estou num canto lá e começa uma conversa sobre Deus. E eu senti que era meio para mim, entendeu? E, mas aquela festa e tal, e eu disse, e o fulano deu uma opinião, o outro deu outra opinião, e meios queridos, tipo assim, como é que é, sem necessidade nenhuma, mas parece que queriam me ganhar de mim. Na proposta espírita, né? Mas eu faço palestra aqui no centro, na casa, aniversário da rua, não faço mais, nunca. Uma vez passei por um febrão, né? O cara entra na doutrina espírita, lê 2 livros, dá um febrão, o cara quer, né? Mas já passei, isso já é superado. E como é que resolve? Cercando. A gente tem milhões de coisas para dizer. Precisa de tempo, precisa de uma disposição, né? Vocês aqui estão calmos, sentados, estão ali. Quando a gente vai num local assim, a gente vai com a alma mais aberta. Se larga tudo na porta ali. É diferente. Essa conversa lá não dá em nada, e eu vi que não dava em nada e abandonei. Aí o meu filho trabalha com um deles, daí na segunda-feira a conversa era que eu tinha perdido, eu tinha fugido da discussão. Então, às vezes, a gente tem milhões de coisas, porque a doutrina é tão rica, tão vasta, tão espetacular. Se não fôssemos, não tem como, precisaria de tempo, precisaria de um terreno fértil, né, para os intervalos, né? Então, a gente só entra nesses assuntos assim, ó, porque é absolutamente terreno que é fértil, há o interesse, né? Então é muito fácil da gente perceber que dentro do momento que a gente conseguiu se entender como gente, até a hora que a gente atingir a capacidade de amar o outro, incondicional, vai um caminho longo. Por causa disso que vocês responderam, olha, eu sou imperfeito. Não é isso? Imaginando essa dificuldade, né? Putz, eu vou dizer que eu sou perfeito lá no Centro Espírita, nem começou a palestra, tem uma armadilha ali, já vou passar um carão, né? Então, dentro dessa, a gente imagina,
Porque assim, ó, não é nada fora de mim. Eu fico imaginando quanto tempo eu ainda vou lutar com essa dificuldade que eu tenho, essas coisas todas. A gente vê Então, o otimista, ele acha que nós estamos quase chegando lá. E os pessimistas acham que, meu Deus, está feia a coisa. Né? Mas vamos imaginar assim, ó. Isso é um bom exemplo. Ali, copinhos, uns mais cheios, uns mais vazios. Vamos imaginar então que cada um de nós é uma bandeja, já que nós estamos incompletos, nós não somos imperfeitos. Nem aquele que momentaneamente não tem uma parte do corpo, ele não é danificado. As expressões da lei divina estão agindo ali, aquilo há uma necessidade, tem uma causa, então está perfeitamente como tem que ser. Deus não erra. Não é? Então eu tenho só uma perna, tem uma causa aí. Não é? Não lembro, não sei, mas tem, então Deus não me errou no meu caso. Vamos imaginar que cada um de nós é uma bandeja com copinhos. Das habilidades que nós precisamos ter, alguns copinhos, a gente já tem alguma coisa. E outros copinhos a gente está quase vazio e alguns quase cheio. Dá bem, né? De fazer essa analogia? Tranquilo? Vamos dar um exemplo. Paciência. Copinho da paciência. Vamos dizer que a gente tem um monte de copinho. Como é que está o copinho da paciência do povo aqui de Ibirama? É uma paz só? Nem sabe que tem buzina, não, né? Palavrão, ninguém fica bravo. Então, paciência, vamos imaginar que dos meus copinhos, que eu tenho que preencher, um deles é a paciência. Olha só. A paciência, porque a gente não está no zero, a gente não é completamente impaciente. Então, alguma coisa a gente tem, certo? Uns mais, uns menos. O que eu tenho de paciência dentro do copo é o tanto que eu compreendi desta lei divina, dessa virtude que eu tenho que ter, dessa habilidade que vai me levar a amar o próximo, que vai me possibilitar mudar de. Porque, acreditem ou não, queiram ou não queiram, percebam ou não, quando desencarnados nós não viramos anjinho, conforme às vezes tem propagandas e coisas. A pessoa morre, ganha um parzinho de asa, uma lira, uma coisinha aqui e vai para o céu. É uma metáfora, né? O anjinho simboliza a perfeição, vamos demorar para chegar lá. Mas o nosso desencarne imediato aqui, e eu estou vendo aqui tem um pessoal que já passou da metade, eu já estou nessa fase, né? Tem uma galerinha aí que está começando, mas uma hora vai chegar a nossa hora. O organismo se desorganiza, acaba a bateria e a gente muda para outra etapa, né? Então, nós já temos alguma coisinha. E aquele tanto do copo que falta é um efeito. Na verdade, ele não é uma realidade, ele não existe. Não existe a impaciência. A impaciência é um efeito, não é uma potência, não é algo real. Não é algo que existe, que tem. É a falta da paciência. Se chama irritabilidade e impaciência. Então, quando a gente vê alguém expressando-se com impaciência, eu estou vendo nele o quê? O copinho assim. Ele está demonstrando, está sob o efeito da falta daquilo. A pessoa falta bondade, ela é ríspida, rude, grosseira, falta. Então a gente percebe que algumas pessoas têm alguns, outros mais, não é assim? O filho tem um tanto, de um jeito, outro filho tem outro tanto, não é assim? Então não é uma coisa, um mal que esteja ali como uma força, não, é só a falta. Então quando o slide anterior dizia que eu começo do zero e vou para o 100, todas essas coisas erradas, tudo que é sofrimento, tudo que é imperfeição, nossa, tudo que a gente chama de perfeição, é a falta de amor condicional, de compreensão total.
Vamos em frente. Tem gente arregalada aí, não entendeu, mas vamos para frente. Como é que eu faço para 100% fazer? Não é um sonho. Pegando fogo e eu... Não é? É bonito ver alguém que tem controle, né? Beleza? O circo está pegando fogo e a pessoa tem um ou outro que está no controle ali, por aqui e tal. Tudo nós temos que adquirir, uma falta que faz. Como é que faz? Então vamos começar pelo começo, né? Jesus, ele afirmava, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o segundo capítulo. Essa aqui. Então Jesus afirmava que, perguntaram para ele se ele era rei dos judeus, se tinha algum reino. Pilatos pergunta para ele: és rei? És rei? E ele disse: tu dizes. E ele perguntou de novo: tu é rei dos judeus? Ele disse assim: o meu reino não é desse mundo. Então, qual que é o reino dele? Qual que é do que ele falava? De que coisa que ele falava? Ele falava desse amor incondicional, dessa percepção clara e perfeita da vida. Que não é aqui da matéria que tem. Aqui não. Não é desse mundo. Não está aqui. Então não é aqui que a gente vai ser feliz. Tanto que isso aqui é transitório. A gente passa e vai. Ele falava de um outro lugar, de um outro estado de coisa. Nós estaríamos diferentes lá. Por que ele diz isso? Porque vamos pensar o que é a verdade aqui. Então assim, eu tenho pouco conhecimento assim, de biologia, né? E essas outras matérias também. Mas alguma coisa a gente consegue entender. Ó, o que é, se fôssemos dar um conceito de realidade, essa aqui que nós estamos percebendo aqui, é uma versão dos estímulos que vem do meio e cada um vê o outro ou as outras coisas como quer. Então assim, ó, eu estou vendo o reflexo da luz que bate nas estruturas e volta, e pelo um sistema, pelo cristalino, pela córnea, vai entrar dentro do globo ocular, de ponta cabeça. Dentro do olho há umas terminações nervosas, lá de dentro, um sistema dentro do cérebro. Aquilo ali vai mudar o sinal luminoso em sinal químico, eletroquímico, vai lá para o cérebro, lá dentro do cérebro, estou vendo um monte de gente. Então, a realidade que eu estou percebendo aqui é o reflexo de estímulos do meio. Se eu encostar em alguém, é pelo tato que eu percebo, o sistema nervoso, pelo cheiro, pela voz. Tanto que se alguém aqui tiver problema de vista, não conseguir ver, ele vai se usar dos outros sentidos para perceber essa realidade aqui. Então ele vai tateando. Aquele que não consegue ouvir, ele vai ter que sentir a vibração, ele vai ter que alguém tem que traduzir. Não é assim? Então a realidade que a gente está vendo aqui, ó, é um reflexo, é uma versão desses estímulos todos. Tanto é que a gente não percebe igual. Nós temos o mesmo mecanismo, mas cada cabecinha aí filtra de um jeito. Meio parecido, mas não é igual. Basta sair daqui, por que tu viu? Eu ouvi tal coisa, o outro já não vê, o outro já não sente, o outro sente calor, o outro sente frio, é uma coisa assim, não é? Por exemplo, daí nós criamos a ilusão achando que o mundo real é esse aqui. Mas isso aqui é só uma percepção que vem através dos sentidos. E Jesus diz: olha, esse aqui não é o reino. Isso aqui não é o real. Nós estamos na matéria e vamos passar por esse perrengue aqui, essas coisas todas. É uma escola mesmo, é uma aula. A gente é tirado de um lugar e botado na aula, e depois acaba a aula, tu volta. Entendeu? Então é assim. Isso tá bem enrolado? Não? Tá indo bem? Dá para entender? Não, mas não é, se nós pensarmos bem, não é? Então eu percebo as coisas ao meu redor, pela essa instrumentação, chega no meu cérebro, em algum ponto do cérebro, na glândula
glândula pineal, ali está a estrutura espiritual mais próxima da matéria, estipula tudo. E o espírito vai ter a percepção desse meio aqui através do corpo físico. Um hormônio, um sistema nervoso lesado, eu já não consigo perceber, não é? Tu vem com a peça de percepção, já não dá certo. O problema é que nós criamos uma ilusão que é isso aqui. Que as sensações aqui é a felicidade. Então tem pessoas que comem, gostam do brilho, gostam do conforto e emprega todas as forças da vida para isso, para achar que a felicidade está nessa percepção aqui. Muito bem. Então Jesus, quando ele fala do reino, ele diz que existe uma realidade, existe uma coisa que é as leis divinas. Então tem a verdade, algo certo, concreto. Só que nós temos percepções diferentes disso. Vai? Aí quando você encara uma realidade dessa, Jesus diz assim, olha, que o perdão era essencial para a nossa boa convivência, para nós andarmos sem nos ferirmos, e para nós era o único mecanismo que tinha da gente romper com a violência, romper com o preconceito, com tudo. É o perdão. Eu dou um tiro em ti, dou um tiro em mim, dou uma facada, dou uma pedrada, e a gente fica pá, pá, pá. O perdão é o único jeito de romper com isso aí tudo para uma outra coisa. Então, quando eu entendo, entendi o que é perdão. Eu entendi essa verdade, aquilo deixa de ser um foco de ilusão e eu tenho uma coisa que é certa. Uma coisa que é de verdade. Tanto é que quando a gente compreende algo assim, a gente não muda mais, não esquece mais. Quando a gente conquista isso, não tem mais como. É o 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. E ninguém consegue provar que é 5, nem que é 3. Não tem jeito, 2 mais 2 é 4. Então quando a gente entende algo que aquilo é permanente, aquilo deixa de ser um foco de ilusão. No meio da fumaça toda, que é a vida da gente, aquilo é vulca, tem coisas que tu vai percebendo, e esse é o momento da gente. E aquilo é. Quando a pessoa tem isso bem construído, que ela tem uma certeza da vida futura, que ela percebeu, que ela entendeu, que ela conscientizou, ninguém vai tirar mais aquilo dela. Ela pôs no copo. Ela percebeu, está no copo. Quando ela vivencia, às vezes, uma experiência de dor, de problema de saúde na família, que daí tem que jogar as coisas tudo para o lado e começar a cuidar de verdade do outro, não é? Acontece às vezes assim. Um problema lá de câncer, de doença e tal, tu tem que jogar para o lado os negócios e às vezes, inclusive na doença, às vezes é o único momento que aquelas pessoas se cuidaram. A vida vinha meio assim, daqui a pouco acontece isso, por um processo, né? Então quando é necessário, quando tu compreende que brigar não adianta, quando tu compreende que tu não muda o outro, o teu problema é mudar, quando tu entende que o outro é livre para ele decidir, achar o que ele queira, aquilo não sai mais. Imagina se a gente conseguisse pegar o que Jesus disse e incorporar em nós seríamos felizes. Aqui, na terra, no mundo dos sentidos. Tanto é que os apóstolos entenderam. Ele ficou 3 anos, os apóstolos. Quando ele foi embora, os apóstolos foram fazer o que tinha que fazer. Vocês entenderam? Olha como é que funciona isso. Então tu deixa de ter uma expectativa. O que é expectativa? É algo que tu criou nesse mundo de ilusão. Quando todos entenderem o foco se fortalece, a ideia se alinha. É o que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que a nossa sociedade, que o nosso país, que o mundo mude, dê um foco em outros valores
para que a vida aqui na Terra seja melhor. Enquanto tiver esse foco da materialidade, da guerra, do egoísmo, do orgulho, nós vamos estar se batendo, se matando, fazendo arma. Se gasta para fazer arma, a indústria armamentista do mundo é o dobro de todas as outras receitas, o dobro de todas as outras receitas. Se parasse de fazer arma, vamos pegar esse dinheiro e botar onde? Vamos botar na África. Transformava o mundo lá daquelas pessoas todas. Vamos acabar com o analfabetismo no mundo? Vamos. Era só pegar um bolinho daquele é um porta-avião daquele. Mas enquanto nós não tiver esse foco, daí quando várias pessoas percebem a verdade, olha, não é para lá, aí vai dar. Uma família, enquanto a família não priorizar o que é importante e certo, briga de foice no escuro. A família não se entende, tem que ter o foco. A partir do momento que eu percebo a verdade, essa verdade não muda mais. Olha só, onde eu não enxergo como é que é a verdade, eu projeto o que eu quero que seja. Por exemplo, do filho. Nasce um filho. Que nem todo mundo aqui que tem filho pode afirmar junto comigo. Se precisasse, tu cortava um braço do teu filho. Eu me lembro, a minha filha nasceu em Milano. Olha só, vim de carona com o médico que fazia o parto aqui. Ele não podia fazer nada, não sei por que motivo lá. E dia de chuva, outubro, era inverno não era frio, não era inverno, mas era frio e tal. E daí eles me apresentaram a minha filha pelo vídeo, assim, da maternidade ali, vocês devem conhecer. Uma mãozona, cara, 2 olhos desse tamanho, assim. Então é uma experiência, que transforma a vida da pessoa. Tem uma hora que eu estava assim. Quando eu vi aquela criança, parece que daí eu sabia o que eu estava fazendo aqui. Olha, parece que mudou algo, a gente nem sabe o que é. Pois bem, tu dá o braço pro teu filho, tu diz assim, tu ama incondicionalmente. Não é isso que se diz? Muito bem. O filho cresce. Então, tocar flauta, tu acorda de madrugada, tocar flauta, qualquer coisa, tu é 100% ali. Daqui a pouco ele começa a falar, começa a mudar, a gente empurra a flauta, a tua vez de tirar a flauta e tal, o foco vai mudando, não é não? O que a gente faz? A gente projeta naquele miudinho ali as nossas expectativas. O nosso mundo é de ilusão. Meu filho vai ser o Neymar. Meu filho quero que ele seja doutor. E a gente projeta, nesse processo de ilusão que a gente vive, que ele vai ser assim, assado. Não é? Chega na adolescência, ele vai se mostrar como é que ele é, como é que ele acha, e às vezes ele não nem parecido com aquilo que tu imaginava. Tu pega ele pelo braço, eu sempre vi meu filho, eu tenho uma menina e um filho. Então a minha menina, se eu desse um colchão para ela e deixasse no ginásio de esporte, era uma felicidade para ela. Ela jogava basquete, vôlei, mãe, tem que ir lá no treino de vôlei. Olha, tem que ir no basquete, jogava futebol, foi no xadrez, ia na dança, andava de patins. Desse um colchãozinho na bolsa, ela ficava no ginásio de um dia para o outro, lá e dava tudo certo. E o meu filho, eu toda a vida pratiquei esporte, não via aquele boletão todo. Isso aí vai dar, né? Eu levava ele para aprender a nadar na piscina, num clube lá, porque precisa, né? Pelo menos para se salvar, né? E eu ficava na aula de natação, porque senão ele não fazia nada. Ele nem entrava na piscina. Daí a moça dizia, mas o teu filho não... Eu ia lá e porrava ele para dentro da piscina, ficava ali, dava umas braçadinhas e tal, daí quando ele estava indo, eu virava as costas e ele parava. Levei para futebol, andar de bicicleta, fazer caminhada no mato, nada, qualquer coisa do movimento não tá. Então, se tu projetar no teu bebê, é a expectativa, é a criação tua, projeta e ele não atende. E aí? Tu cobra dele que ele seja igual tu imaginou que ele deveria ser. Filho meu,
quer, impõe. Isso é condição. Ai, minha filha assim, tem que casar de branco, minha filha não sei o que, não sei o que. E já faz um roteiro da vida para. E vai ter uma hora que ela vai decidir o roteiro dela. Ah, quero saber desse negócio de casamento dele. Eu quero isso, eu quero. E dá os conflitos. Então, se tu fizer tudo o que eu pedi, tu agir conforme eu imaginei que tu devia, aí eu te amo incondicionalmente. Se tu não fizer, já tem condição, então não é incondicional. Então, nem o filho da gente a gente ama incondicional ainda. Mas, apesar disso, né, a gente ainda corta o braço. Mesmo quanto a gosto, com outra situação diferente, mas ainda tu dedica lá o que tem que fazer. Mas tu gostaria que ele fosse do jeito que tu imaginou. Como é interessante isso, né? Muito bem. Acontece muito isso, esse conflito no casamento. Então tem um testezinho do casamento. Isso eu peguei do expositor, muito bom isso aí. Tu pega, vamos fazer põe o noivo e a noiva aqui, vamos fazer um teste, né? Como é que vai rolar esse casamento? Vamos pegar a mulher pelo primeiro. A mulher tende a falar a verdade mais rapidamente. É isso? Não? Vamos pegar a mulher. Vai ter que fazer 4 perguntas para ela. Diz assim, estão pretendendo se casar, né? Daí tu vai perguntar, escuta, tu amas o fulano? Se ela disser que não faz sentido, já desmancha aquilo, né? Ela diz, não, eu amo o fulano. Muito bem. Segunda pergunta. Fulano tem algum defeito? Se ela disser que não, aí não vai dar certo mesmo, porque ela mostra que ela é cega, né? E aqui só é perfeito. Eu escutei uma conversa aqui antes, no começo. Então o primeiro defeito já é dela, já... É isso? Se ela disser, não, esse meu noivo não tem defeito nenhum. Coitado, né? É cega. Mas vai que ela diz, não, ele tem defeito, sim. Terceira pergunta. Qual que é o pior defeito dele? Vamos dizer que ela disse, olha, ele é muito pão duro. Então ela já viu, sabe que o outro tem defeito, porque ela também tem, e que é tal, isso ali. Quarta pergunta. O que tu pretende fazer a respeito? É a quarta pergunta. Se ela disser, assim, não, eu dou um jeito, me aguardem, não acontece isso? As mães dizem assim, minha filha, esse rapaz é um caco, isso não serve para ti, ali eu dou um jeito nesse cara, não é assim? Olha aquela moça, eu dou um jeito, deixa comigo. Se ele disser isso, eu dou um jeito, eu mudo aquele defeito, vai ser aquela relação que vai se arrastar anos e anos, décadas. Aquela a famosa relação ping-pong. Ping-pong. Ping-pong tem uma redinha no meio, ela lá e eu cá, e daí eu jogo a bola. Vamos jogar? Vamos. Aí eu jogo a bolinha, mas jogo no canto para ela. Não é assim? E ela vai rebater para eu não pegar. Então um quer derrubar o outro. Um quer para mostrar que é melhor. Então vai ser aquela relação, aquele casamento, aquela família que vai se arrastar por anos. Aquele puxa, empurra e pá, bola no canto, bola com efeito. Esconde a bolinha para dar o saque para o outro não ver, para se arrombar todo, né? E vai ser aquela relação. Se ela disser, olha, eu sei, eu vou me adaptar a isso. Eu vou fazer todo o esforço para adaptar. Mostra do que depender dessa pessoa, tem tudo para dar certo, se o outro também usar isso. Então eu não consigo mudar o outro, a única coisa que eu posso é mudar. Então eu não posso partir da ilusão que eu sei o que é melhor para ti, que eu sei a hora que é melhor para ti, e ali, por eu não perceber isso, é que as famílias, aí estão os problemas das nossas convivências. A gente quer que o outro seja igual àquilo que eu queria. Então como é que acontece a evolução? Quando a gente vai percebendo esses mecanismos e vai agindo melhor neles. Então, na verdade, não tem a história do bem, do mal, o mal como uma força contrária. O que tem, então, se eu nasço 100% ignorante, com 100% de capacidade de avançar,
Então, existem duas coisas só: consciência e ignorância. O que falta no meu copinho é o que eu não sei. Falta eu conhecer para mim. Então, o mal é a ausência do conhecimento, a ausência daquilo que é de verdade. É que nem nada, lembra do copinho da paciência? O mal é o que falta de bem. O ódio é o que falta de amor. A maldade é o que falta de bondade. Por quê? Põe atenção. Então eu preciso conhecer o que falta em mim, o que eu tenho que não falta. Livro dos Espíritos lá, aquela questão, conhece a ti mesmo. Como é que eu vou aprender? Tá, eu entendi, eu tenho que aprender. Então eu tenho que aprender como é que eu encho o copinho ali. Só tem um jeito, com a experiência. Por isso que nós estamos encarnados. Então, se eu ficasse muito espiritual, olha só, resignação, perdão, paciência, né? Honestidade, lealdade, honra. Olha, eu fico, não, já sei, não preciso nem. É que nem se teu filho dissesse, não, eu não preciso na aula, eu já sei. Não, tu vai na aula. Vai lá e depois tu me mostra, né? Se tu sabe ou não. Não é assim? Todo mundo aqui tem o seu diplominha, né? Teve que cavocar aqui, ó. E a maioria aqui aposta que ia para a aula na pressão. Se demorasse, se deixasse para acordar por si só, eu não. Se deixasse eu para acordar, ir para a aula, para trabalhar, acho que eu estava até hoje esperando a aula, né? Não, era ops, meu pai dava uma batidinha na porta, tá, vamos. Não tinha aquele negócio de soneca que tem no celular, não rolava aquilo lá, era uma batidinha, vamos, e salta e vamos. Já sabia o caminho. Como é que eu consigo ter a experiência então? Se o único jeito de avançar, de encher o copinho, é fazer a experiência, vivenciar as coisas, como é que eu aprendo? Tem três jeitos. A experiência que eu mesmo vivi, através da percepção e da emoção. Então eu faço algo, vivencio algo, aquilo é bom ou ruim? Aquilo trouxe um bem-estar, um mal-estar? Eu analiso, repito, olha, isso aí é bom mesmo. Isso é de verdade, eu vou botar no meu copinho. Segundo, experienciar pela experiência alheia. Terceiro, pegar a experiência pelo estudo, pelo relato. Como é que funciona assim? Vou dar um exemplo. Roda gigante, um parque lá no parque de diversão. Tu entra na fila do parque. Aí tu és um dos últimos lá. Aí começa a sair as pessoas da roda gigante, chorando, desesperada, apavorada. Entra outra rodada. E sai outras pessoas chorando, com medo. O que tu vai fazer? O que vocês fariam? Eu saía da fila. Esse negócio é ruim, não? Então, experienciando a experiência do outro, isso aí é ruim, eu lembro que eu estou fora. Uma é eu ir lá e dar uma rodada lá e ver como é que é o negócio. E a outra, se é ruim para todo... Tem um buraco aqui, ó. Até ali tem um buraco. Vem ele, pula e pum, quebra a perna. Daí vem a Cristina, pula, pum, quebra a perna. Vem outro, pum, quebra a perna. E eu aqui, eu vou pular? Não, né? Eu preciso quebrar a perna, eu vou ver se quebra a minha. E pau, não. Então, pela segunda maneira, pela experiência. Experienciando a experiência do outro, tu fica observando. A terceira, pegar a experiência pelo estudo, pelo relato. Olha, a gente vê aqui, isso aqui é um exemplo. Um relato de experiências e coisas e tal, e daí eu vou ler aquilo ali, vou analisar e tal. Olha, é bom mesmo. Ou é ruim, não presta. Só qual é a diferença de um e do outro? Aqui, quando eu mesmo vivo, é uma intensidade. Quando eu vejo o outro passar, é outra intensidade. E quando eu leio, ouço relato, me explicam, é outra intensidade. Serve também, mas é outra coisa menos intensa. Menos. Por exemplo, eu estou lá na roda gigante, eu estou lá, mas aquelas pessoas saem chorando, apavoradas lá, e eu não crio empatia, eu me solidarizo com o sofrimento do outro. Lá, olha. E daí eu vou. Outro dia eu passo noutra roda gigante, eu vou, porque aquela experiência não ficou, porque eu não me solidarizei. Então a gente escuta no jornal todo dia notícias, o pessoal passa fome, furacão, enchente, não sei o que. Olha só,
e não se solidariza com aquilo, aquilo não serve como aprendizado. Tu só se informou daquilo. O dia que entrou uma aguinha na tua casa, tu, ai, desespero, ai, meu Deus, e daí tu quer que o mundo olhe para ti, pois é. Tu tem que se solidarizar com o sofrimento, com a experiência do outro. Tu tens que ficar feliz se o outro está feliz. O outro diz, olha, fiz um piquenique, estou mais feliz do mundo. Tu tem que ficar feliz também. Tu tem que empatizar com ele. E ele diz, eu vou fazer um piquenique um dia também. Senão, tu tem que, entendeu? Nós temos que aprender a amar. Então vai ser uma tarefa muito complicada. Quando eu experiencio, eu vou lá fazer, eu vou viver, acontece duas coisas. Ou dá certo ou dá errado. Um ou outro vai dar. Não tem erro. Se deu certo, eu fiz a coisa certa, eu percebi a verdade, eu conscientizei isso, beleza, aprendi uma coisa a mais. Aprendi que 2 2 é 4. Ótimo, tá bom. Se eu fui fazer a experiência e deu errado, então eu já sei, eu aprendi também. Porque eu sei um jeito que não dá certo. Então estou aprendendo. Não tem como não aprender o tempo todo. Só que o que acontece com a gente é uma coisa muito interessante. Ó. Isso aqui é um pêndulo. Vamos imaginar um pêndulo. Que um pêndulo vai lá no mínimo e vai lá no máximo. O que acontece conosco? Quando a gente acerta a mão mesmo, faz uma coisa boa, dá uma esmola, dá um presente, a gente vai lá no máximo. Então, nessa hora tu não aprende mais. Quando tu fez um PowerPoint, tu fez um desenho, tu fez alguma coisa, fez um bolo, fez uma coisa que tu diz, cara, mas você sou bom, já aconteceu isso? Tem que acontecer de vez em quando, né? Tem hora que a gente acerta, né? Às vezes a gente vai lá e acha que, cara, tá muito bom, tá perfeito. Aí não aprende mais, porque acha que tá bom. Outras vezes a gente erra, se troca as bolas e a gente vai lá no mínimo, daí tá uma desgraça, não serve para nada, tu não quer fazer nada. Aí alguém do centro pergunta, escuta, tu podia fazer oração de abertura aqui? Não consigo, não posso, não dou. Aí tu deixa, quando tu está no mínimo, tu deixa de fazer o que seria para te fazer, tu deixa de beneficiar alguém, porque tu acha que tu não vale nada. Tu está lá no outro lado do pêndulo da ação. Qual que é o ideal? O ideal é um ponto de equilíbrio. Por quê? Eu sei que para aprender eu preciso experimentar. E quando eu experimentar, eu vou acertar e vou errar. Porque eu sou incompleto. O copinho meu está meio vazio, ou está meio cheio, então eventualmente eu vou errar. Então eu não posso estar no mínimo nem no máximo. O ideal é achar um ponto de equilíbrio e dizer assim, olha, isso é humildade. A humildade é exatamente isso. A pessoa que é humilde, ela tem esse ponto de equilíbrio. Ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. Ela está disposta a fazer certo, mas ela sabe que ela vai errar, eventualmente, porque ela é incompleta. Ela está aprendendo, ela está na escola, ela está tentando encher o copinho. Ela precisa ter vontade. Quando eu percebo que erro, então, quando eu percebo, é o arrependimento. Enquanto eu não perceber o erro, quer dizer que eu não comecei o processo de arrependimento. Acontece duas coisas. Eu tenho dois caminhos. Culpa ou responsabilidade. Eu posso tentar arrumar a coisa, tentar desculpar, tentar compensar, tentar e criar a disposição de não errar mais, ou eu posso seguir o caminho da culpa. Ficar, então isso vai adoecer e tal, por dentro, porque eu vou ficar com a culpa paralisa. É um caminho mais longo. Eu vou aprender? Vou, mas é mais longo. O interessante disso aí tudo é o seguinte, ó. Então, vou de novo. Eu estou evoluindo. Eu estou aqui para evoluir. Foi a primeira pergunta. Certo? Eu estou perfeito. Do jeito que eu estou. Eu só estou incompleto. Falta encher os copinhos. Para encher os copinhos, para aprender, eu vou ter que experimentar. Vou ter que fazer. E se eu fizer, eu vou errar e vou acertar. Mas se eu estiver ciente que eu posso errar, mas que eu estou fazendo tudo, eu estou a fim mesmo de fazer o que é certo, é a vontade. Então a vontade é que vai determinar o rumo que eu vou. O quanto de vontade que eu tenho, o quanto que eu quero, a disposição que eu tenho.
Se eu tiver disposição de acertar mesmo, eu não preciso da dor. Eu não preciso quebrar a perna para entender que quebrar a perna é muito ruim. Então eu vou mais alinhado com as leis divinas. Qual que seriam as expressões mais do nosso comportamento? Amar o próximo, não julgar. O que mais? Caridade. Os cristãos, vamos lá, os cristãos. Caridade. Ser manso, ser misericordioso, Não cobiçar, ter sede de justiça. O que mais? Não cobiçar o outro, amar o próximo, honrar pai e mãe. Nós não temos uma lista de... Os cristãos têm. Nós cristãos temos que ter. Então, se eu estou nessa direção, se eu sei a direção, se eu tenho vontade de acertar, eu não preciso sofrer. Como é que a evolução acontece? Ou sofrendo, ou não sofrendo, nós vamos avançando. Só que, o que eu preciso então é de atenção para descobrir a direção, porque se eu errar a direção, a dor me põe no caminho de volta. Então, quando está doendo, quer dizer assim, ó, olha, aqui é a regra, aqui é a verdade, aqui é a realidade, aqui é. E eu estou, quando eu me afasto, dói. A dor é um mecanismo divino que diz assim, ó, está doendo? Tem algo errado, tu está errando a direção, tu tens que achar a direção aí, gente. Doeu, mas está mais afastado, está menos, está mais adequado. Então, a dor me põe no caminho de volta. Só que eu não preciso, se eu acertar já na sequência, não precisa doer. E há uma ideia, há uma noção que a gente precisa de proteção, que a gente precisa de quê? Porque nós sofremos, e a gente tem que suportar a vida. Uma coisa negativa dessa saída nossa da coisa. Quando uma pessoa acerta o caminho, ela vai naquilo que é mesmo, que ela se adequa às leis divinas, que ela começa a entender o que é o perdão, que ela começa a ter disposição para ter paciência, tolerância, lealdade, fidelidade, honestidade. Para que se dane tudo, mas eu não mexo no que é teu. Não, mas todo mundo mexe, que se dane todo mundo, é todo mundo. Eu não abro mão desse. Então, momentaneamente pode parecer que não, mas seguramente tu vai ver. Não tem um monte de milionários aí agora? Pensa se tu fosse uma dessas pessoas que roubou da população muito tempo. Tu dorme. Tem uma galera que não foram pego, mas não dorme. O povo foi pegar, faz auditoria, aparece, putz. Agora pergunta para mim, pergunta para nós aí. Deita a cabecinha no travesseiro, seu salarinho, sua lutinha ali, tal, e dorme. Então tem valores que são inalienáveis. Então tu pode escolher o caminho da culpa, dos prazeres materiais, etc. A gente vai chegar, mas ele é muito... É como se alguém que mora aqui no outro lado do rio aqui, resolvesse vir ao centro e fosse na BR-470, ele vai chegar aqui no centro. Não ele foi lá para trás. Agora, melhor seria atravessar a ponte e vir aqui, né? Às vezes chegou aqui, já acabou o negócio. Tem vezes que a gente está atrasado na vida, assim, né? Então, as bem-aventuranças, mas eu não tenho dificuldade de ler o Evangelho. Só leia as bem-aventuranças que está um roteiro pronto lá, né? Então, se eu tenho vontade, o que muda é o caminho que a gente escolhe e o tempo que a gente demora. E para isso nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a vontade para fazer e nós temos a liberdade para fazer. Então não tem desculpa. Tranquilo? Parece simples o caminho da evolução, né? Independente se você acredite ou não, se você queira ou não, se você gosta ou não, um dos caminhos não vou escolher. A proposta é que, quanto mais próximo desse caminho já apontado por Jesus, que a doutrina espírita vem jogar luz para ele ficar mais claro, é muito mais fácil, menos dor, mais alegria. Provavelmente a gente vai encher o copinho com coisas boas mais facilmente. Obrigado pela paciência. Paciência, já botamos um copinho aí, né? Então a gente te pede para fazer a oração final. Pode ser? Pode ser.
Então elevemos o nosso pensamento, imaginemos a figura de Cristo, esse irmão maior, que com toda certeza nos espera pacientemente, para que nós vençamos os nossos degraus, que subimos os nossos obstáculos um a um, cada um a seu tempo, cada um do seu jeito. E pedimos a Ele encarecidamente que nos envolva nas suas vibrações de paz e amor, para que nós consigamos, nos tratando como irmãos, nos tratando como verdadeiros irmãos, nós possamos desenvolver em nós o amor, a paciência, o perdão, a tolerância, a indulgência, que nos tornemos mais lúcidos, mais completos e, sobretudo, que consigamos ver em cada um ao nosso lado um irmão de caminhada, mesmo aqueles que às vezes têm um pensamento, uma ideia, um valor diferente do nosso. Consigamos vencer essas cadeias que nos prendem à ignorância e consigamos trilhar um caminho de paz, de equilíbrio, de ventura e, sobretudo, de felicidade. Por essa oportunidade, ter essas reflexões com a mente aberta e o coração pleno, nós te agradecemos imensamente. Muito obrigado, Senhor.